Oi, pessoal. Eu sou Jéssica Macedo e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre criatividade. Vamos descobrir juntos de onde vêm as ideias e que ferramentas podem te ajudar a encontrar o caminho certo para inovar nos negócios. E aí eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é essa tal de criatividade. Historicamente, né, a criatividade tem sido associada a ideias bem subjetivas, como dons, inspiração divina, inteligência ou genialidade. Tem quem diga que é coisa de artista, que é coisa de poeta, coisa de publicitário, que é para poucos, né? E ainda tem aquele grupo de pessoas que acredita também que hoje em dia está cada vez mais difícil criar algo original, porque já existe de tudo um pouco no mundo. Então não tem mais espaço para inovação, não tem mais espaço para criatividade, né? E isso aí é bem desanimador para quem está procurando se estabelecer, né, no mercado de trabalho, para quem está procurando inovar, para quem está procurando empreender. Mas se você está aqui hoje me assistindo, é porque você já deve ter percebido que as coisas não são bem assim, não, né? A verdade é que a criatividade ela é uma habilidade natural do ser humano. Nós nascemos criativos. E o que acontece é que à medida que nós vamos recebendo aqueles nãos da vida, à medida que a gente vai sendo julgado por nossas falas, nossas atitudes, nós vamos ficando cada vez mais receosos para nos expressar. E aí a gente cresce e vai perdendo aquela espontaneidade, né? É uma necessidade tão grande de estar em conformidade com tudo aquilo que a sociedade espera de mim, que eu não posso de jeito nenhum sair do meu script. E aí isso vai nos podando, até que um dia a gente acorda achando que não tem mais nada de especial para oferecer para o mundo, que a gente não nasceu para criar nada novo, que a gente não é gênio, a gente não tem nada de especial. Mas a verdade é que a criatividade ela tá lá dentro, ela tá aí dentro de você. Só que as ideias elas não vão surgir do nada, né? As ideias elas vão surgir a partir de conexões que o nosso cérebro faz, a partir de tudo que a gente acumula como repertório ao longo da vida, como referências, experiências, influências e inspirações. Então, sim, é possível ainda hoje, eu que não sou gênia, desenvolver algo inovador e ser criativa. E para isso existem várias técnicas que podem nos ajudar, né? Essas técnicas, essas ferramentas, elas têm o propósito de provocar nossa mente e de liberar de bloqueios que podem estar afetando nossa criatividade. Porque, repito, você é uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa criativa e todos nós somos. Então, eu trouxe aqui algumas técnicas de geração de ideias para apresentar a vocês. Mas antes de pensar nessas técnicas, primeiro a gente tem que entender qual é o perfil do nosso problema, né? Você está pensando do zero ou você já tem alguma ideia que você gostaria de melhorar? Ou então você tem tantas ideias que não consegue escolher aquilo que é o mais ideal para resolver o seu problema, né? Então tem várias possibilidades aí que a gente precisa entender inicialmente para poder pensar nas diversas soluções que existem, certo? E aí, para começar, eu trouxe aqui uma proposta para aquelas pessoas que ainda não têm nenhuma solução, né? Aquelas pessoas que estão começando literalmente do zero. Elas têm uma folha em branco na frente delas e elas precisam preencher aquela folha com alguma ideia brilhante. E aí eu trouxe para vocês, né, a técnica do brainstorming, que é a famosa tempestade de ideias, né? Eu tenho certeza de que em algum momento vocês já ouviram falar dessa técnica, né? Porque para essa técnica não importa o tamanho da sua equipe, não importa se você quer usar em casa com seus filhos, com seus amigos ou na sua empresa. O brainstorming a gente usa quando a gente simplesmente quer novas ideias. E muitas vezes a gente tem um problema ou um projeto e a gente precisa de ideias, só que elas simplesmente não chegam. Ou até mais do que isso, às vezes as ideias até chegam, mas elas vão sempre seguindo aquele mesmo padrão. Porque nós, o nosso cérebro, ele é programado para pensar dentro de um mesmo padrão, né? E aí o brainstorming surge como uma estratégia para arrancar a gente desse pensamento padrãozinho
né? E a mágica acontece a partir de 4 regrinhas bem básicas que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, a primeira regrinha básica do brainstorming é definir e deixar bem claro o assunto que você quer discutir. A comunicação ela é essencial nesse processo. Como na vida, a comunicação ela é essencial, né? Então, muitas vezes as pessoas não chegam numa boa solução porque elas não entendem direito simplesmente qual é o seu problema. E além disso, é importantíssimo que a gente aprenda a evitar frases do tipo: temos um problema impossível para resolver. Afinal de contas, se é impossível, quem é que vai estar do teu lado, gastando energia para tentar resolver uma coisa que simplesmente não tem solução? Ou seja, perguntas tendenciosas, afirmações tendenciosas, elas vão gerar também soluções tendenciosas. Então é importante pensar muito nisso. Assim, antes de começar qualquer processo de brainstorming, tentar entender qual é o meu problema e como eu vou falar do meu problema para a minha equipe. A minha equipe tem que entender que é um problema, mas que ele tem inúmeras possibilidades de soluções. Porque isso aí é o que vai animar aquela equipe, né? O que vai motivá-la a jogar as ideias aí para discussão. E aí depois, né, vem a ideia de descontração, né? A gente tem que pensar em criar possibilidades para deixar a equipe à vontade. Então é importante escolher um local adequado, que seja o quê? Informal, reservado e livre de interrupções, né? Afinal de contas, vocês vão fazer uma imersão, uma viagem para dentro. Então o conforto e a concentração eles são essenciais. Não dá para se pensar numa sessão de brainstorming dentro de um escritório, onde a equipe está sempre trabalhando sob estresse, né? Recebendo clientes, recebendo telefonemas, tendo que parar de vez em quando para atender alguém. Não tem como se pensar em surgimento de ideias num ambiente estressante como esse. Então, é imprescindível que vocês tentem encontrar um local informal, um localzinho reservado, aconchegante, para que a gente consiga ativar, né, essas vias aí criativas. E aí, o terceiro passo é o alongamento mental. E o alongamento, opa, vou voltar aqui que eu passei. O alongamento mental, ele é exatamente isso que você está pensando agora. É um aquecimento, né? Assim como o nosso corpo se alonga, nossa mente também precisa se alongar. É fazer o cérebro pegar no tranco. Sabe aquele carro a álcool? Um cérebro sem estímulo é daquele jeito. Ele engasga, dá umas travadinhas, mas depois de aquecido ele vai, né? Ele pega no tranco. Então, nessa etapa, vocês podem utilizar várias estratégias para fazer o cérebro pegar no tranco, né? Para esquentar esse cérebro. E essas estratégias aí são várias, né? Como, por exemplo, colocar a equipe para ver vídeos criativos, para ouvir músicas que sejam capazes de inspirar as pessoas, jogos, dinâmicas. A ideia aqui é estimular a equipe a sair daquele padrãozinho de pensar sempre igual e fazer com que todos eles entendam que aquele ali é um momento para deixar a imaginação fluir, né? É um momento para ser sem vergonha, né? Para deixar a vergonha de lado, deixa os critérios de julgamento de lado e vamos aqui colocar para fora tudo que a gente pensa, porque na nossa cabeça tem alguma solução ali que pode ajudar a resolver aquele problema. E aí, depois desse alongamento mental, né, a gente vai para essa última etapa, que não menos importante, né, esse último, na verdade, não é etapa, é o último ponto, que é a questão da formação da equipe. É muito importante, gente, que a gente tenha uma equipe diversificada. É importante que a gente tente evitar grupos de pessoas que vivam as experiências iguais, que pensem igual, que agem igual, um grupo somente de homens, um grupo somente de mulheres, um grupo somente de pessoas do setor X. É uma estratégia de publicidade, de marketing, então chama o pessoal do marketing. É uma estratégia da área da saúde, eu quero inovar na área da saúde.
vou chamar só médicos, enfermeiros, psicólogos, não é assim, né? O importante é que a gente consiga criar grupos mistos mesmo, que a gente consiga unir pessoas de diferentes perspectivas para que a gente consiga enriquecer aquela discussão ali, né? Então, trazer novos pontos de vista, trazer pessoas de fora da equipe, trazer pessoas com quem você não teve oportunidade de conversar muito ainda, isso aí pode ser muito enriquecedor para o seu processo de brainstorming. E aí pronto, Jéssica, eu já entendi todas as regrinhas, né? Já sei o que é que tem que ter, mas como que danado funciona uma rodada de brainstorming, né? Como é que a gente coloca isso aí na prática? Então, na prática é muito simples, gente, é muito simples mesmo. Você simplesmente vai reunir um grupo de pessoas que você já entendeu que é interessante que seja um grupo misto, né? Você vai reunir esse grupo que está envolvido com aquele assunto e esse grupo ele vai apresentar todas as ideias que venham à cabeça deles. Essas ideias elas vão ser anotadas à medida em que forem sendo geradas e tudo que for apresentado ali vai ser levado em consideração. Mesmo que num primeiro momento possa parecer inútil aquela ideia, possa parecer absurda aquela ideia, você não vai descartar nada, porque mais tarde, lá na frente, pode ser que essa ideia aparentemente inútil, ela sirva de inspiração para novas ideias. E aí a gente vai começar, né, uma reunião de brainstorming. Como eu já falei, né, inicialmente a gente vai definir o assunto e deixar ele bem claro. A gente vai escolher a pessoa para anotar as ideias, preferencialmente no quadro, né, para que todo mundo vá vendo o que já foi dito e vá acrescentando coisas novas. E a gente vai pedir para que cada participante espere sua vez para expor as ideias. Né? Eles deverão apresentar tudo o que vier à cabeça deles. Essas ideias elas vão ser, como eu já falei, anotadas à medida em que forem sendo geradas, e todas elas serão levadas em consideração. A partir daí, a gente vai continuar com esse processo, né? Vai fazer rodadas de brainstorming, vai passando a palavra para cada um, até que as ideias se esgotem, né? Até que você percebeu que não está mais fluindo nada, ou que você definiu que teriam 5, 10, 15 rodadas e acabou o prazo, acabou o tempo ali para aquele momento. Então, ali você vai encerrar aquela etapa. Só que o que jamais pode acontecer é que você avalie ou julgue as ideias nesse momento. Esse é um momento de total criação, é um momento de total libertação. Assim, as pessoas vão falar tudo que vem à cabeça dela, e quanto mais absurdo que elas falarem, melhor, porque mostra que elas estão realmente à vontade. Então, a gente tem que evitar julgamentos, tem que evitar elogios, tem que evitar reforços, né? Porque às vezes a minha intenção de elogiar a ideia de um colega pode fazer com que o outro lá que não foi elogiado sinta que a ideia dele não foi a mais legal. Então é importante realmente a gente ter esse cuidado, né? De não criticar, não fazer nenhum tipo de julgamento de valor. E aí, a partir desse momento, né, todo esse processo de exposição das ideias, e aí é que vocês vão finalmente poder discuti-las e esclarecê-las. Vocês vão começar a avaliar o que dá para ser feito junto, né? O que faz mais sentido ser resolvido para o problema ser apresentado, ou o que pode ser descartado no momento, mas dá para ser guardado ali para um futuro mais distante, ou o que você acha que precisa realmente ser implementado agora, mas que só funciona se a gente juntar com outra ideia. Esse é o momento realmente de fazer conexões. E aí, quando vocês começam a discutir essas possibilidades, a juntar as ideias, né, a ouvir, a entender a ideia de cada colaborador, é que vocês vão ver a mágica acontecendo. E agora que a gente já conversou um pouco sobre o brainstorming, né? Eu queria falar com você que já tem alguma solução, mas que sente que ela ainda não é bem aquilo que você precisa, né? Se vocês se recordam, quando eu comecei a falar sobre o brainstorming, eu falei que ele era indicado para quem está querendo começar do zero,
para quem não tem nada, para quem tem uma folha em branco na frente e precisa preencher com uma ideia fantástica, né? E aí agora eu quero falar de uma outra situação, né? Da situação onde a pessoa já tem aquela ideia, mas acha que ela ainda não é tão fantástica assim, acha que ela ainda precisa de um reforçozinho para melhorar. E aí, nessas situações, você até que pode aplicar o brainstorming, né? Mas eu acho bem bacana te apresentar também uma ferramenta que foi pensada especificamente para esse tipo de situação. E aí, essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês, ela se chama Método PNI. É uma ferramenta que tem o propósito de analisar os pontos positivos, negativos e interessantes de uma solução. Daí vem o P, N e o I, né? E o foco agora, ele não vai ser mais criar nada do zero, mas explorar as possibilidades daquilo que você já possui. Então, a ideia básica, né, aqui é preencher esse quadrinho que eu estou mostrando aqui para vocês com os seguintes pontos: os pontos positivos, os pontos negativos e os pontos interessantes. Mas ao invés de dizer simplesmente o que você gosta e o que você não gosta da sua ideia, você vai ter que explorar melhor os seus diversos aspectos, né, antes de fazer um julgamento do que é bom e do que é ruim. Então, o método PNI, ele não vai simplesmente te incentivar a listar coisas. A proposta aqui é um pouquinho diferente. A proposta é de olhar cuidadosamente para cada um desses aspectos e explorar como que a sua ideia pode ser melhorada, levando em consideração cada uma dessas três condições. Quando a gente olha aqui para a primeira coluna, né, que é a coluna do positivo, é interessante que a gente reflita sobre o que mais nos agrada na nossa ideia, né? Como os pontos fortes podem ser aprimorados ou como eles podem ser usados para fazer pontes com novos conceitos. Porque de repente eu tenho 3 pontos muito bacanas na minha solução, só que esses pontos, eles nunca foram pensados de forma conjunta. De repente, a minha única falha aqui foi de unir esses 3 pontos. Então, quando a gente visualiza, né, o que a gente tem de bom na nossa ideia, a gente consegue perceber onde que a gente consegue juntar, onde que a gente consegue separar, né? Isso aí é muito importante nesse processo. E aí, pensando agora na parte lá dos negativos, né, na direção dos pontos negativos, é interessante que a gente consiga entender o que não agrada muito na ideia. Não é que a minha ideia é péssima, mas ela tem algumas coisas que ainda não estão me agradando 100%. Tem alguma coisa naquela minha ideia que faz com que eu não sinta total confiança naquilo que eu estou fazendo. Então, aqui eu vou listar os pontos fracos da minha ideia e vou tentar entender como que eles podem ser minimizados ou até mesmo se eles podem ser anulados. De repente, se eu consigo anular um ponto que está prejudicando a minha ideia, perfeito. Mas tem coisas que a gente não consegue extinguir. Então, a gente pode procurar oportunidades para minimizar, né, essas situações. E aí, avançando um pouquinho para a direção do interessante, né? O que me parece interessante? Aqui eu vou pensar naqueles pontos que merecem a minha atenção. Os pontos interessantes, eles podem nos levar à descoberta de algumas alternativas que até então a gente não considerou. E aí isso pode nos levar até numa possível redefinição da situação. Poxa, eu não tinha pensado ainda minha situação sobre esse ponto de vista. Então, de repente, o meu problema nem é aquele X, o meu problema é Y, né? É aqui nesse momento de pensar no que é interessante que eu consigo ver as diversas possibilidades que eu ainda não tinha pensado para minha solução. E aí você pode fazer essas avaliações, né, a partir de perguntas simples, né, de reflexões simples. Eu trouxe aqui algumas ideias de pergunta que você pode ir fazendo para si, né, à medida que for preenchendo esse quadrinho. E essas perguntas são perguntas do tipo: a minha ideia, ela é capaz de resolver o problema que eu preciso resolver? E se a minha ideia resolve, ela faz isso de forma completa ou resolve meu problema parcialmente?
Mas então, peraí. De repente, se essa minha ideia ela não é capaz de resolver o meu problema, mas ela tem me criado também novos problemas, ela além de não resolver nenhum problema, ela também cria novos problemas, ou ela até resolve algum problema, mas cria problemas muito maiores, né? E se esses problemas eles aparecem, como é que eu posso fazer para evitá-los ou para reduzi-los? A gente também pode pensar no sentido de potencial de execução da ideia, né? A gente pode se perguntar, por exemplo, se a nossa ideia ela tem potencial para ser colocada em prática. A gente tem o recurso, a gente tem o meio necessário para executar, para implementar essa ideia. O que é que você vai precisar fazer, né? Você vai precisar mover o quê? Para implementar, para viabilizar a sua ideia. É uma coisa simples, é uma coisa que vai requerer muito sacrifício, é hora de pensar nisso. Que problemas você pode enfrentar nessa implementação? Você vai ter que convencer alguém de que sua ideia é importante, você vai ter que convencer alguém a investir em você. Quem é que você vai ter que convencer, né? E como é que você pode fazer para tornar essa sua ideia mais atrativa, mais aceitável? Outra coisa é pensando do ponto de vista do empreendedor, né, do nosso contexto aqui, do que eu acho que é a maior parte do nosso público-alvo. Os benefícios dessa minha solução, eles são de fato capazes de compensar os custos que eu vou ter com ela? Então, assim, a gente tem que ir pensando, né, nesses pontos para que a gente avalie criticamente as possibilidades de implementação da nossa solução, né? E assim a gente vai poder avaliar, né? A gente vai poder avaliar quais são os benefícios, quais são os riscos, e ao final desse processo você vai ter uma melhor compreensão da sua ideia, você vai ter uma base mais sólida para tomar decisões, ou até mesmo você pode ter insights que vão te fazer decidir reformular sua ideia original, né? O importante é que você vai ter nesse quadrinho aqui um mapa da sua ideia, você vai ter um resumo que vai te dizer tudo que a tua ideia já te deu, o que ela pode te dar, onde ela pode melhorar. E isso, gente, isso é fantástico. Quando a gente consegue colocar no papel o que a gente pensa, é uma mágica. Eu já falei aqui outras vezes, né, da mágica que acontece. Isso aqui é outra mágica que acontece, porque você consegue visualizar o que você pensa. É muito difícil a gente conseguir colocar no papel aquilo que está na nossa mente, né? Então, pensando que quanto mais inspirações, melhor para vocês, né? Eu já falei do brainstorming, já falei do método PNI, e como a gente já está se alongando um pouquinho no vídeo, eu vou só citar mais duas técnicas que eu acho que vão fazer muito sentido para vocês. Então, eu espero que vocês tenham tempo para pesquisar depois e espero que essas técnicas ajudem, né? Elas são a técnica de checklist e a técnica de estímulos ao acaso. Anota aí o nome dessas técnicas e dá um Google depois de assistir esse vídeo, porque eu tenho certeza que quanto mais conhecimento, né, quanto mais informação, mais a sua criatividade ela vai aflorar, né? E aí, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa apresentação, né? Eu trouxe essa frase aqui que não é minha, também não sei de quem é, vi em algum lugar e achei muito bacana, né? Ela diz que a inspiração não tem limites. É uma frase meio óbvia, mas que a gente precisa entender, a gente precisa repetir diariamente, porque a gente se percebe sem inspiração, sem criatividade, sem vontade. Então, vamos colocar na cabeça que inspiração não tem limites. E que quando a gente está travado, tem técnicas, né? Tem sempre alguma coisa que vão nos ajudar a melhorar, a ativar essa inspiração, a ativar essa criatividade e a fazer com que ideias surjam, né? Existem muitas possibilidades, o importante é que você entenda que você pode sim ser alguém criativo. Aliás, que você pode não, que você é alguém criativo. Você nasceu criativo e você vai recuperar sua criatividade. E aí o resto é leitura, é inspiração, é experiência, é conversa, não é isso? Então, eu desejo muito boa sorte para vocês.
Se ficou alguma dúvida durante essa apresentação, vocês podem mandar aí no chat, ou vocês podem também acessar o meu e-mail, coloquei aqui no slide, jessica.macedo@ufrn.br. Eu vou responder vocês com todo o prazer do mundo, porque eu adoro conversar, e eu acho que conversando a gente aprende demais. Eu acho que isso aí também é uma fonte aí de criatividade, de conhecimento absurda. Então, fiquem à vontade para falar comigo. Pesquisem muito, né? Estudem, coloquem suas ideias no papel e muito, muito, muito boa sorte. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.